Disciplina Tópicos de Moderna. No trabalho e tradução de Tadeu Weber, Hegel, Liberdade, Estado, História. Então, nosso grupo, Carlos Manuel, Jailan Pereira, Denilson, Juarez Machado, José Nilson, Rodrigo Queiroz. Nosso tema é o segundo capítulo, que vai falar da moralidade. A moralidade, para Hegel, representa a internalização do princípio da liberdade a ser respeitado em relação a todo agir social. Ou seja, essa liberdade implica nenhuma ação social. E também Hegel vai dizer que a moralidade como reflexividade é uma garantia da universalidade da liberdade. Então, para garantir essa liberdade da universalidade, é preciso ser reflexível. Então, Hegel vai afirmar que a moralidade constitui o lado real do conceito da liberdade. Então, para se viver esse momento de moralidade, é preciso que se olhe o conceito de liberdade. Hegel também vai dizer que a necessária universalidade da ideia da liberdade na consciência de todos decorre do fato de o direito abstrato não ultrapassar a determinação imediata. Então, ou seja, essa consciência de todos não pode ser ultrapassada por esse direito abstrato à determinação imediata. Então, Hegel vai dizer que, no entanto, está em jogo a relação entre duas pessoas no que diz respeito à sua vontade livre. Então, essa relação entre duas pessoas também vai estar relacionado à moralidade, porque essa relação entre essas duas pessoas vai criar sim uma vontade livre. E com relação à moralidade, Hegel diz que ele reconhece a liberdade dos outros, porque também a quero para mim. Então Hegel vai dizer mais adiante que esse reconhecimento da liberdade como princípio para todos possibilita a validade do contrato. Então esse respeito, esse contrato só é feito com a vontade livre. Então Hegel vai dizer mais adiante que o avanço da moralidade em relação ao direito abstrato está no fato do reconhecimento subjetivo da liberdade como princípio universal. Então essa liberdade, ela implica em um princípio universal. Há uma limitação da moralidade para o querer e saber subjetivos. Por isso Hegel fala em moralidade subjetiva. Ele dá a entender que a moralidade é subjetiva. Então, ele conclui essa primeira parte, dizendo que na moral, a vontade, diz Hegel, ainda se refere ao que é em si. Seu processo inclui, portanto, identificar-se enquanto vontade subjetiva, com o conceito de vontade. Então, essa moralidade sempre vai buscar um conceito de vontade para que ela seja concluída pelo indivíduo em sua relação entre duas pessoas. O problema central que o texto nos apresenta é verso de como alcançar o objetivo da responsabilidade, ou seja, ser responsabilizado, pelo ato que comete, ou seja, se ele vai sofrer alguma consequência. Então, a responsabilidade e a liberdade exige de nós
um bom caráter. Então, se eu pratico uma coisa errada, logo eu vou sofrer uma consequência. Então, é preciso haver em nós uma liberdade interior. Sendo assim, eu posso falar em pequenas palavras aquilo que Hegel vai dizer em seu texto. Se o que é saber são condições fundamentais para o exercício da livre vontade pessoal, a pessoa a pessoa tem que ter a sua responsabilidade, mas essa responsabilidade só é concretizada na sua vida quando encontramos elementos efetivos na nossa vida. Então Hegel diz que a moralidade restringe a responsabilidade ao saber e ao querer pessoal. Então exige de nós um querer e um saber. Imagina assim, que eu quero conhecer a maçã, mas eu não quero ela. Então eu tenho a minha total liberdade, de eu escolher. Então aí entra a moralidade, da responsabilidade, ou seja, é a livre vontade. Então você tem que ser determinado com aquilo que você quer, Então é isso, essas pequenas palavras em que eu poderia distinguir desse texto, um pouco sobre a liberdade, a moralidade, e a responsabilidade em que Hegel nos apresenta. Na moralidade, vou abordar sobre o direito abstrato. Hegel vai relatar no que diz respeito sobre a relação entre o necessário e o contingente. Nesse sentido, o direito hegeliano apresenta ambiguidades. O que está como superado e guardado na moralidade dos momentos anteriores, ou seja, o direito abstrato. O direito abstrato, portanto, representa o corpo normativo como meio de regulação da sociedade pela positivação de preceitos norteadores, ou seja, a partir de um objeto externo. Seria uma limitação da liberdade individual em favor da manutenção de uma ordem superior, fazendo aparecer aqui a figura da propriedade, dos contratos e da injustiça. O direito abstrato, enquanto tese, apresentaria a característica de ser heterônomo, coativo e externamente e eficaz. Por sua vez, a moralidade enquanto antítese seria autônoma, coativa e internamente ineficaz. A síntese dialética entre as duas representaria justamente a eticidade como um momento em que supera e conserva os dois momentos anteriores. Assim sendo, a eticidade apresentaria a característica de ser heterônoma e autônoma, coativa, externa e interior, internamente, bem como eficaz. Os dois momentos, representados pela tese e antíteses, são vistos, portanto, com uma visão unilateral do mundo herético. Por fim, esse é o entendimento através do qual a filosofia de Hegel mostra-se sempre atualizada na via de compreensão do estado contemporâneo, capacitando os novos intérpretes a pensá-lo racionalmente, bem como efetivá-lo na realidade prática da relação entre os homens. Assim, a liberdade continuará sendo a evidência concreta da proposta hegeliana, e não uma simples quimera idealista. A presença da contingência pode ser observada na medida que a própria ideia de liberdade, ao ser enunciada, inclui contingência. Diante disso, o que significa? Significa que ela implica alternativas que requerem escolha na realização do processo. Hegel vai dizer que o exercício da vontade livre não pode ser simplesmente enquadrado em estrutura de uma ordem jurídica estabelecida. Hegel diz que a própria vontade livre inclui a necessidade de um espaço amplo para o novo e o imprevisível. Em síntese,
A ação moral, segundo Hegel, inclui estes três aspectos. Primeiro, deve ser sabida como minha. Segundo, deve estar relacionada com o conceito. E terceiro, deve estar referida à vontade dos demais. Conforme Hegel ainda, o direito da vontade moral é constituída de três elementos. Segundo ele, é o propósito, a intenção e a ideia de bem. Ele ainda vai dar como exemplo que um sujeito agente só pode ser responsabilizado pelo conteúdo do seu próprio propósito. Seu conteúdo, portanto, pertence à esfera da contingência e não da necessidade. Hegel fala da intenção para indicar a necessidade da universalização. A verdade do singular é o universal. Ao praticar uma ação, eu não posso prever as consequências desta minha ação praticada, mas eu devo ter consciência de que a minha ação particular está em um contexto, está inclusa no universal. Sendo assim, as consequências que a minha ação particular exercem sobre um contexto universal é de minha total responsabilidade. E a intenção, ela é sempre acompanhada da contingência. E a frase que Hegel vai usar, uma pedra que sai da mão pertence ao diabo. Ele diz isto para indicar que o sujeito, ao praticar uma ação, está exposto à boa ou à má sorte. Por exemplo, um policial que está perseguindo um bandido e, ao chegar em uma praça pública, dispara tiros contra este bandido. E o propósito dele é apenas atingir aquele bandido, mas, dado a contingência da coisa, ele pode atingir qualquer uma daquelas pessoas, mas ele deve ser responsabilizado pela ação dele, porque ele deve ter a consciência de que aquela ação praticada tem consequências no universal, não no particular. Não vale o propósito dele, mas a universalização da intenção o torna responsável por qualquer coisa que acontecer nesta situação. Então, a intenção, ela supera e guarda o propósito e nos leva a considerar o particular, não apenas o particular, mas o universal.